Estamos em Tomar, na cidade dos Templários. É aqui que começa a história de um dos homens mais determinantes no crescimento e na divulgação do Santuário de Fátima, a partir das aparições de Nossa Senhora em 1917. O padre Formigão, que ficaria conhecido na história como o Apóstolo de Fátima e que é visto já como um exemplo de vida para a Igreja Católica, depois do Papa Francisco ter aprovado recentemente o decreto que reconhece as virtudes heroicas do sacerdote. O padre Manuel Nunes Formigão Júnior nasceu a 1 de janeiro de 1883, na ala militar do Convento de Cristo, em Tomar. O seu pai, Manuel Formigão Sénior, era na altura sargento do regime de infantaria que ali estava aquartelado. Com pouco mais de um mês, o pequeno foi pelos braços de sua mãe, Maria da Piedade, trazido à igreja de São João Batista para ser batizado. Seria ali que faria também a sua primeira comunhão, em 1890, com 7 anos de idade. Foi em Tomar que Manuel Formigão fez os primeiros estudos e foi aqui também que começou a ganhar forma a sua vocação de sacerdote e uma ligação especial à espiritualidade de Maria. Como vários sinais hoje atestam, era bastante frequente o então jovem Formigão deslocar-se à ermida de Nossa Senhora da Piedade para rezar e apreciar o recato e o silêncio fora do rebuliço da cidade. Outro ponto que visitava regularmente era a ermida de Nossa Senhora da Conceição. Locais que ajudam a explicar uma devoção que seria determinante para a história de vida do padre Manuel Nunes Formigão. Já depois de ter sido ordenado sacerdote e após um percurso de formação em Santarém e em Roma, onde passou com distinção, teve uma passagem pelo Santuário de Lourdes, em França, onde prometeu que seria em Portugal um difusor empenhado daquele local de culto, então um dos mais proeminentes santuários marianos. Mas o acontecimento das aparições de Nossa Senhora na Cova da Iria, a 3 crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, ao longo do ano de 1917, seria um ponto determinante na sua vida. Marcada primeiro pelo ceticismo em relação a Fátima, mas depois pela completa entrega de vida. Ele veio, a primeira vez que veio foi por recomendação, mas depois ele realmente ficou a 300 metros de distância, observado longe com o binóculo e saiu daqui com mais descrédito do que tinha vindo, diz ele. Mas quando regressou a casa, ao fim de uma semana, ele começou a pensar de maneira diferente. E então começou a seguir um caminho muito dele, que foi vir interrogar pessoalmente, conhecer pessoalmente, informar-se pessoalmente, junto dos pastorinhos dos videntes. E então, a partir daí, não parou. Não parou porque a sua exigência intelectual exigia-lhe a procurar a verdade, e ele queria apurar a verdade. Queria saber se as crianças eram capazes, queria saber se as crianças estavam a ser iludidas por outro ou por alguém, queria saber, portanto, a verdade. O padre Manuel Nunes Formigão afirmou-se em primeiro lugar como um profundo investigador do fenómeno Fátima, promovendo interrogatórios rigorosos a Francisco, Jacinta e Lúcia, os 3 videntes, com o aval da Igreja Católica. Seria nessa qualidade que testemunharia também um acontecimento que ficaria conhecido como o Milagre do Sol, a 13 de outubro de 1917, aqui relatado pela edição de então do jornal O Século. Isto foi providencial porque ninguém no país tinha a preparação que ele tinha, porque ele veio de Roma,
em 1909 com 2 licenciaturas e além disso estudou, enquanto lá esteve, filosofia e isso permitiu-lhe uma bagagem intelectual única, enorme, de maneira que não era uma pessoa qualquer que se debruçou, que se confrontou com este problema. Por outro lado, era um homem piedoso, era um homem de fé e, portanto, ele viu que sentiu-se interpelado, metido, por assim dizer, ao barulho, não é? Também, providencialmente, foi metido assim ao barulho, porque ele tornou-se o grande instrumento de divulgação de Fátima. Nomeado pelo Bispo de Leiria para a Comissão do Processo Canónico das Aparições de Fátima, o reconhecimento oficial dos bispos portugueses sobre o santuário chegaria em 1930, o padre Manuel Formigão começava a dar forma, em escritos e em obras, à sua ligação à Cova da Iria. Participando no primeiro esboço de construção do santuário e estando na origem de diversas obras e projetos que hoje são rosto da mensagem de Fátima em Portugal e no mundo. Como a Congregação das Religiosas Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima e a Obra Reparadora de Fátima, aqui mais direcionada para os leigos. O padre Formigão, quando fundou a congregação em 1926, ele tinha também um desejo que a obra, ou seja, a reparação, fosse vivida pela prol maior da Igreja, que são os leigos. E tudo fez para que, paralelamente à congregação, começasse a existir um grupo de leigos a viverem o carisma da reparação. Começou com a chamada oblatura, com senhoras leigas que começaram a viver este ideal e, anos mais tarde, portanto já neste século, foi criada a Obra Reparadora de Fátima, não é? Com estatutos próprios, aprovados pela Conferência Episcopal Portuguesa, destinada a leigos que desejem viver o carisma da reparação, portanto fundado pelo Sr. Padre Formigão. Presente hoje sobretudo em Fátima e no Porto, a Obra Reparadora de Fátima é um dos exemplos de como o cônego Manuel Formigão, 60 anos depois da sua morte, continua a tocar a vida de muitas pessoas. Eu vim bater à porta desta casa para ficar, para estar aqui, para ir até ao santuário e pernoitar por aqui. E depois, a partir daí, houve um desenvolvimento, as irmãs convidaram-me a assistir ao encontro e foi um caminho. Agora, é assim, foi um carisma e que o Padre Formigão, ou seja, que Nossa Senhora também pediu através da Jacinta, o carisma reparadora, que me apaixonou, porque acho que é assim, neste mundo atual tem que haver um equilíbrio. E nós aqui temos essa graça, pelo Padre Formigão ter fundado esta congregação, ter pensado logo nos leigos reparadores, é uma graça muito grande, porque com isso despertamos também os outros para o carisma reparador. Em caso concreto, os leigos devem ver a reparação no seu dia-a-dia. Portanto, e já dizia o Padre Formigão que o melhor ato de reparação é fazer bem o trabalho cotidiano, desde o levantar ao deitar, seja no nosso trabalho, seja nas atividades de lazer, seja em família, tudo fazermos para vivermos o ideal da reparação em família e na sociedade em que vivemos. Tendo passado também por Bragança, Évora e Porto, sempre com a divulgação e o desenvolvimento do culto de Fátima no horizonte, seria na Cova da Iria que o cônego Manuel Nunes Formigão viveria os últimos anos da sua vida, acometido pela doença. Mas diz quem ainda conviveu com ele que nem mesmo nessa tribulação perdeu as qualidades que caracterizavam a sua personalidade. Era um homem incansável em termos de personalidade e depois o atraía-nos à piedade, digamos assim, ao respeito pela oração, pelo seu exemplo, sempre pelo seu exemplo. Nós olhávamos para ele e vê-lo em adoração ao Santíssimo, sempre com esta posição. Eu gostava imenso de olhar para ele e vê-lo. E às vezes, foi um caso que também me ficou muito vincado, ele via que as irmãs estavam muito cansadas
e eu estava de joelhos com os pés, digamos, debaixo já quase do sítio onde ele estava ajoelhado. E ele bateu-me no ombro e disse: filha, vai para a cama que estás aqui de sono. E depois virou-se para as irmãs e disse assim: Nosso Senhor está muito contente com a vossa adoração, mas ide para a cama porque agora todas precisais descansar. Isto são coisas que, parecendo que não, nessa altura, com os meus 14 para 15 anos, vincavam muito. Diz uma coisa que me impressionou muito, é que foi preciso compor-lhe a roupa na cama ou puxar-lhe o lençol dos pés. Ele disse-me assim: filha, faz-te impressão? Eu disse: não, meu pai, não me faz impressão nenhuma, puxo a roupa para que possa ficar com os pés quentinhos ali. Mas todas estas coisas me ficaram muito vincadas, porque ele, pronto, sacerdote, mas sobretudo como homem, a delicadeza que ele tinha para connosco e que exigia, digamos, de nós. Porque quando ele me disse: filha, faz-te impressão o ter que lhe tapar os pés, eu disse: quem é o nosso fundador, não é? O cônego Manuel Nunes Formigão viria a falecer na Casa Geral da Congregação das Religiosas Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima a 30 de janeiro de 1958. Inicialmente colocado no cemitério de Fátima, o seu corpo foi trasladado em 2017, ano do centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, para a Casa-Mãe das Irmãs, numa celebração presidida pelo agora cardeal Dom António Marto, bispo de Leiria Fátima. Aqui nos reunimos para a bênção desta sepultura. Quem visita as instalações depara-se agora com todo o memorial feito em honra do sacerdote, que inclui um museu com o seu mausoléu e muitos dos objetos, escritos e obras que marcaram a sua vida. Desde que o Formigão veio aqui para casa, temos tido, então, no ano do centenário, imensos grupos que vêm aqui, até estrangeiros, grupos polacos, italianos, sei lá, de vários, franceses, espanhóis muitos, organizados em grupos mesmo, vêm aqui visitar e ficam muito encantados com a mensagem. Nós até temos já pagelas também italiano, espanhol, inglês, em várias línguas, precisamente para esses grupos que nos procuram e que apreciam muito e que estão a descobrir esta figura e que se encantam com a figura do Padre Formigão. Nós, por vezes, até nos admiramos, ficamos, como é que é possível, como é que estas pessoas vindo de tão longe têm já assim este encantamento pelo Padre Formigão e por querer descobrir a sua vida, conhecer mais dele, e pedem-nos informação, escrevam livros, traduzam, divulguem, que é uma figura muito importante. O processo de canonização do cônego Manuel Nunes Formigão foi iniciado na então Diocese de Leiria em 2001 e 4 anos mais tarde seria remetido para Roma, para a Congregação das Causas dos Santos da Santa Sé. O ser santo é uma regra geral. Alguns são canonizados porque foram modelo pelo seu comportamento humano. É o caso do Manuel Nunes Formigão. Eu conheci-o em 1958, depois de vir para Fátima a perceber mais da sua obra e, por conseguinte, pode ser apresentado como ponto de referência. Assim, vulgarmente dizemos modelo, porque precisamos dos santos na terra, santos, ou seja, aqueles que se esforçam por ser coerentes com a vida e ao mesmo tempo a sensibilidade humana em relação aos outros e uma perspectiva do mais além, que nós não sabemos bem como é, mas temos uma certeza, não só de ordem racional, mas pela revelação, pelo magistério da Igreja, etc. E por conseguinte, eu julgo que este homem merece ser apresentado como ponto de referência para os que caminham na vida. Já em abril deste ano, o Papa Francisco aprovou o decreto que reconhece as virtudes heroicas, o exemplo de vida do Padre Formigão,
Um primeiro passo para a beatificação e posterior canonização da elevação aos altares deste sacerdote. A heroicidade e virtudes, no fundo, é já a declaração da santidade do servo de Deus, porque se ele foi heroico, se é reconhecido como heroico na prática das virtudes cristãs, é porque realmente ele já estava a viver uma vida santa. Aquilo que a Igreja requer ainda em termos de futuro é um milagre para a beatificação e outro milagre para a canonização. Pode ser discutível, e é, que se exija para a canonização um sinal que chamamos um milagre, parece assim uma espécie de um negócio com o sobrenatural. No entanto, isso tem um enquadramento que deve ser entendido, não só explicado, mas entendido e encarnado, ou seja, vivenciado. Se de facto houver esse sinal e o padre Manuel Nunes Formigão for canonizado, é até uma coincidência interessante, porque o processo da Lúcia não está assim muito atrasado, e seria interessante que até fosse na mesma altura, mas não vou fazer timing de canonizações, mas é uma mais-valia para este acontecimento que nós chamamos do Santuário de Fátima e, sobretudo, da mensagem de Fátima, independentemente do lugar e da estrutura básica de acolhimento aos peregrinos. Para assinalar a confirmação das virtudes heroicas do cônego Manuel Nunes Formigão, as Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima promoveram um dia de ação de graças ao sacerdote, com todas as obras e movimentos por ele fundados, com todos os frutos da sua vida. O programa incluiu uma oração do terço na Capelinha das Aparições, seguida de uma Eucaristia de festa na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Celebração em que foi lido o decreto da Santa Sé, que abriu caminho para a canonização do Padre Formigão. Beatificação e canonização do servo de Deus Manuel Nunes Formigão, sacerdote diocesano, fundador da Congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima. E em que o cardeal Dom António Marto destacou a santidade como o rosto mais belo da Igreja, algo que não pode estar reservado apenas a uma elite, mas deve ser procurado por todas as pessoas, todos os dias, na sua vida cotidiana, como mostrou a vida do cônego Formigão. Eu aproximei-me um pouco mais da vida e obra do Padre Manuel Nunes Formigão, quando me foi dada a oportunidade de colaborar na identificação e transcrição de alguns documentos escritos do Padre Manuel Nunes Formigão. E foi precisamente aí, lendo esses documentos, que percebi a densidade teológica e espiritual do Padre Manuel Nunes Formigão e de alguém que não se ficou apenas pela rama no que diz respeito aos acontecimentos de Fátima, mas que depois transformou esses acontecimentos, essa vivência que foi vivida pelos pastorinhos, levou para a sua própria vida de uma forma muito piedosa, muito séria e, fundando também esta congregação, ajudou a que outras pessoas abraçassem este mesmo carisma de Fátima. Nós, como Apostolado Mundial de Fátima, seguimos também esse mesmo percurso e queremos sempre ser também exemplo dessa mesma santidade, dessa escola de santidade que é Fátima para os nossos tempos. Padre Manuel Nunes Formigão, fragmentos do seu caminho de santidade. Na sessão de ação de graças pela vida do cônego Manuel Formigão estiveram presentes homens e mulheres, jovens e menos jovens, religiosos, sacerdotes e leigos que vivem hoje o carisma deixado por este sacerdote. Na oração, na oferta de vida em reparação pelos males, pelos desafios do mundo. Através da ação pastoral junto dos mais necessitados, pela prática da caridade, pelo serviço em áreas como a educação e os cuidados de saúde. A minha missão, o meu trabalho foi sempre com crianças, auxiliar de educação. Trabalho que eu sempre gostei e gosto imenso de crianças. E depois também, claro, a idade tudo traz e tive que deixar. E agora tenho ajudado noutros trabalhos necessários que a congregação precisa e me é pedido.
se concretizou hoje. Estou contente porque vejo o meu fundador a ser elevado também aos altares, não é? É um exemplo para toda a Igreja e para nós, suas filhas religiosas, também, porque ele deixou-nos o exemplo, reparar, trabalhar com amor, sempre à base tendo sempre em conta a Eucaristia, que é o nosso centro espiritual, o nosso carisma primário. Uns mais perto, em Portugal, outros mais longe, em países como Angola, Moçambique ou Timor-Leste. Uns já com uma história de vida, outros cuja missão está apenas a começar. No início foi sempre a curiosidade, querer saber mais. Mas depois também fui sentindo que era o Senhor que me chamava através daquilo que eu ia aprendendo e ia observando. E atraiu-me muito a forma como as irmãs tratavam as crianças e o trabalho que elas faziam, porque desde pequena eu gostava muito de ensinar, por isso até aprendia com esse desejo de querer também ensinar. E quando olhava para as irmãs eu disse, não, eu acho que também eu venho por aqui. Mas era por causa da atividade que elas faziam, porque ainda não sabia muito bem do carisma, ainda não sabia. Depois fui aprendendo e no dia 5 de fevereiro de 2013 entrei para lá como interna. E fui fazendo o processo, fui gostando, foram me falando acerca do fundador, da congregação, da mensagem de Fátima, porque foi daqui que a congregação nasceu. E eu desde sempre admirei muito nosso fundador, essa dimensão da sua obediência e humildade. Sobretudo a humildade, porque ele diz nos seus pensamentos que a humildade é o aroma que conserva todas as virtudes. E por isso, como irmã reparadora, como filha sua, eu acho que sinto essa responsabilidade de caminhar também nesta direção. Eu conheci as Irmãs Reparadoras através da minha tia-avó, portanto, fui conhecida das Irmãs, entrei em 1990, com 20 anos, e depois fiz o meu percurso de formação nas Irmãs e agora, neste momento, sou enfermeira de profissão, estive no Norte há algum tempo, no Conselho de Santo Tirso. Estive aqui há 3 ou 4 meses em Fátima, antes de ir para Timor, e estou em Timor quase há 7 anos. Portanto, lá a nossa missão também tem como nome principal do Centro Social, é Padre Manuel Nunes Formigão. Estamos a construir o Centro Social oficialmente, porque não temos ainda muitas condições para continuar a missão. Em Timor privilegiamos o ensino da língua portuguesa às crianças dos 3 aos 18 anos. Acompanhamos 225 crianças que estão connosco de segunda a sábado, fazemos consultas já à população e temos uma população de 6.000 pessoas, em que mais de 40% são jovens, crianças e jovens. Também fazemos apoio a um colégio dos Padres Salesianos, também no ensino de língua portuguesa. E promovemos também a mensagem de Fátima com as crianças, com os jovens, com os adultos, afinal somos reparadoras, não é? De Fátima, e estamos num acompanhamento contínuo às necessidades mais básicas, não é? A alimentação, os cuidados de saúde e também o acompanhamento do estudo, que é necessário também para as crianças que não têm muitas possibilidades. Lá o ensino tem algumas dificuldades, a saúde muitas, portanto é cada dia um desafio constante, não é? Os festejos em honra do cônego Manuel Nunes Formigão terminaram com um espetáculo musical, a cantata As Maravilhas de Fátima, o Apóstolo de Fátima, na Basílica da Santíssima Trindade. Um momento para relembrar os passos do sacerdote e apontar rumo ao futuro, perspectivar de que forma é que o seu legado pode continuar a ser passado às comunidades cristãs e reforçar o conhecimento desta figura junto das novas gerações.